Olá, vou começar a segunda live. Vou esperar aqui algumas pessoas entrarem. Então, vamos lá. Então, nessa minha segunda live, eu vou continuar contando um pouquinho como foi a minha entrada na faculdade, né? E como se deu a minha virada para ser artista, né? E eu sou a Ana Micaelis, eu estou no meu ateliê e aqui eu trabalho e hoje estou fazendo a minha live. Vocês estão vendo aqui novamente a minha obra que está assim em processo e vou contar um pouquinho então como aconteceu. Entrei na faculdade de arquitetura. Muito bem. Oi, Dani, você tá aí? Isa também. Então, entrei na faculdade de arquitetura. E aí, só que eu gostava muito de pintar e de desenhar. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu falei, eu vou procurar um artista que me ensine um pouco uma técnica que eu goste. E na época eu queria muito aprender aquarela. Hoje eu vejo muitas pessoas me procurando para justamente aprender aquarela. E eu procurei um artista que eu admirava muito e que só pintava aquarela, o Rubens Batuque, um artista excelente, que tinha uma técnica excelente. E fui lá ter aula com ele e mais 4 amigas, pessoas, eu acho que tinha algumas pessoas que eu não conhecia e tudo. E aí tudo bem. Fui lá até a aula e era muito engraçado porque o ateliê dele era dentro da casa dele, era uma casa germinada pequena e ele dava aula pra gente na mesa da sala. Então ficávamos os 4, às vezes tinham 5 pessoas pintando aquarela na mesa da sala. Para quem não sabe o que é aquarela, aqui está o meu estojo de aquarela, esse aqui é o que eu uso mais, que eu gosto muito, uso aqui também como godê. E aqui está o meu estojo novinho, que eu estou louca para usar, que eu usei um pouquinho só, eu não vou virar muito, porque senão vai cair. Isso aqui são pastilhas, e na época eu não tinha uma aquarela tão boa assim, era uma aquarela, e dá para começar com uma aquarela ruim. A gente pode começar com uma aquarela mais ou menos, depois que você vai melhorando, você vai querendo um material melhor. E aí, eu, na verdade, comecei com ele, com o Rubens Batuque, levava o meu material e passava à tarde, lembro direitinho, de sexta-feira, sentada na mesa da sala de jantar dele, com outras pessoas. E o mais interessante é que ele não colocava música, ele colocava som de baleias. Então a gente passava a aula ao som de baleias pintando aquarela. E ele era extremamente rígido. O exercício que eu errasse um pouquinho, ele já pedia pra gente refazer. Então era assim, era técnica pura de aquarela. Mas eu gostava muito, porque a aquarela sempre me fascinou, sempre foi uma técnica leve, uma técnica que enche os olhos pela transparência, pela luz, pela luminosidade, e isso ele sabia ensinar muito bem. Bom, ele não deixava a gente tocar no papel com o dedo, o papel de aquarela. A gente tinha que segurar o papel apoiado na mão e quem colocasse o dedinho em cima do papel tinha que pegar outro papel, porque aquele papel, o que acontece? O papel, quando fica com uma gordura, o dedo tem uma certa gordura. Quando o dedo toca no papel, essa gordura vai ficar no papel e a aquarela não vai pegar naquele pedaço. Mas tudo bem, a gente obedecia, né? E acho que até muito que eu sei, de tudo que eu sei de aquarela, é muito desse início que eu aprendi, né? E que eu fui muito Caxias, assim, de fazer exatamente os exercícios. Eram exercícios dificílimos, muito difíceis, mas eu fazia. Errava tudo, refazia tudo, mas eu fazia. E foi muito legal, durou um tempo, não durou, porque depois ele mudou de lá, dessa casa, foi para um lugar mais difícil de chegar, e aí eu, continuando na faculdade de arquitetura, continuando com o meu ateliê, eu falei, bom,
não vou poder mais ter aula de aquarela e eu tô com o meu ateliê aqui, vou mudar para artes plásticas, mudei, né? Na verdade não era mais arquitetura, desculpa, já tinha contado essa parte, eu tinha mudado para artes plásticas na Belas Artes, na Faculdade de Belas Artes. E aí eu tive aula com o Rubens Matuque e resolvi procurar um outro artista. Eu falei, bom, já que eu vou ser artista, eu preciso aprender com outro artista como é ser um artista. Era assim que eu pensava. E deu certo. E assim, claro, jovem, você sempre tem muita coragem de fazer tudo, né? E eu lá nos meus 20 anos, né, com o meu ateliê, com um montão de gente, fui procurar um grande artista que na época estava assim, no auge da carreira dele, ainda continua um excelente artista, e ele chama Baravelli. Só que ele tinha um ateliê aqui na João Cachoeira e eu descobri o endereço, eu falei, eu vou bater na porta dele e vou perguntar se eu posso ser assistente dele. Isso assim, na cara dura, eu não conhecia, não sabia como chegar nele, ele era super famoso, eu nada, era uma estudante de Belas Artes e era isso. E eu fui na cara dura e bati lá na porta dele e perguntei, falei, para minha surpresa, quando abriu era ele, o próprio Baravelli, e ele muito simpático, perguntou o que você gostaria. Eu falei assim, você quer entrar? Eu entrei, estava meio tímido e tal, eu falei, não, eu queria ser sua assistente, na cara dura assim. Ele falou, que bom, eu tô precisando de uma assistente, mas só tem uma coisa, eu vou mudar daqui, era aqui na João Cachoeira, de cima uma sobreloja. Eu falei, é mesmo? E nisso, nessa época, eu morava com os meus pais na Granja Viana, então Raposo Tavares, era longe e tudo, e eu vinha pra cá, pra faculdade e tal, o ateliê, e ficava por aqui, e fiquei pensando, nossa, pra onde será que ele vai mudar, né? Porque eu já faço um trajeto bem longo, né? E ele falou, olha, eu vou mudar lá pra Granja Viana. Para minha surpresa, ele mudou na esquina, ele foi mudar, ele comprou um terreno e um antigo galpão, que hoje é o ateliê dele, a casa desde então, da esquina da minha casa, da onde eu morava. E eu fiquei assim, mas como? Eu tô assim, eu vou a pé, né? E foi muito legal, porque aí ele falou, eu vou mudar e depois que eu mudar, você começa a ser minha assistente. Só que também tem mais uma coisa que eu preciso te contar. Eu falei, bom, estamos indo bem, né? Eu só trabalho à noite, ele falou. Eu começo a trabalhar às 9 da noite e vou até às 6 da manhã. E durante o dia eu durmo, acordo 3, 4 da tarde e aí almoço e começo a trabalhar no ateliê com outras coisas e às 9 eu começo a pintar. E aquilo assim foi realmente uma surpresa para mim. E eu falei, não, para mim tá tudo bem, eu tô do lado, então eu venho da faculdade ateliê, vou para minha casa e depois à noite às 9 eu vou para o seu estúdio e lá eu fico como assistente. Então a minha vida era isso, quer dizer, eu ia para a faculdade de manhã, ficava no ateliê à tarde e aí no final do dia às 9 horas eu ia para o ateliê dele, que ia começar a trabalhar. Só que assim, tem dois tipos de assistente para um artista. Uma que vai comprar tinta, vai resolver a vida, a prática, vai comprar papel, vai comprar tela, vai contratar não sei o que, resolve uma vida prática. Ele já tinha uma assistente assim que ficava durante o dia fazendo tudo isso. E eu ia ser uma assistente que eu ia sentar e só olhar ele pintar. E assim, eu fiquei 2 anos e meio. Durante 2 anos e meio eu chegava às 9, eu não ficava até 6 da manhã, saía 1 e ficava vendo ele pintar o tempo inteiro. E quando ele falava alguma coisa, a gente conversava. Quando ele ficava quieto, ninguém podia falar, quer dizer, a gente não conversava. Era meio uma lei assim de silêncio. Mas tinha dias que ele conversava bastante e ele me ensinava muita coisa, tanto é que a técnica de encáustica que eu uso hoje, até hoje, foi uma técnica que eu aprendi com ele, olhando. E depois, algumas vezes, ele foi me ensinando mesmo como é que se trabalhava com aquilo. E eu não mexia em nada, eu não pintava, eu não ajudava em nada. Eu só ficava sentada olhando. Era a única coisa que eu fazia. Então, é muito interessante porque o aprender não é só fazendo. O aprender, a gente aprende muito olhando,
né? Olhando um livro, olhando um filme, olhando um artista pintar. Então, essa é uma experiência que vai além só da técnica e do fazer. E que para mim foi muito importante, porque ele era muito... O Baravelli sempre foi um artista muito organizado, muito pontual, ou seja, ele não faltava um dia no ateliê dele. E isso passou para mim muito. Então hoje eu vejo a minha organização, a minha pontualidade em chegar no ateliê todo dia, trabalhar, pintar, como outro trabalho qualquer, vem muito dessa época que eu fiquei com ele 2 anos e meio. Foi uma experiência extremamente intensa e uma experiência muito importante. A Cláudia me perguntou a ele quem. Era nessa época, Cláudia, eu estava sendo assistente do Baravelli, Luiz Paulo Baravelli. Ele é um artista muito importante ainda, e naquela época ele estava assim, fazendo exposições na Galeria São Paulo, na Rua Estados Unidos. E assim, a Rua Estados Unidos parou, o bairro Jardins parou no dia da abertura da exposição dele. Foi uma loucura, saía matérias dele para tudo, era uma loucura. Ele só se falava do Baravelli. E como você entrou agora, eu vou contar só um pouquinho novamente. Como eu queria ser artista, eu resolvi procurar um artista que eu gostava, né? Então eu fui e ele me aceitou como assistente. E fiquei lá 2 anos e meio no ateliê dele, aprendendo com ele, só olhando. Eu sentava na minha cadeirinha e ele ficava pintando, e ele fazia aqueles rostos enormes de madeira, e ele pintava com encáustica, e a encáustica veio e ficou comigo para sempre. Então a encáustica eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, quem não sabe que encáustica é uma mistura de ceras aqui. E aí estamos falando de técnica, né? Ceras é cera de abelha, carnaúba, resina de damário e um pouquinho de parafina. Nessa cera, que ela fica um pouquinho amarela assim, a gente mistura o pigmento. O pigmento é esse pozinho colorido aqui, eu tenho de todas as cores, eu tenho todos os pigmentos, e que a gente vai colocando aqui dentro. E isso tudo a gente trabalha quente, e ele trabalhava quente, e eu aprendi com ele como fazia. E ele tinha uma verdadeira cozinha, e é o que eu tenho hoje, forminhas de empada, né? E tenho formas de pizza, que ficam as forminhas de empada, pregadores de roupa, muitos pincéis, porque os pincéis queimam, né? Todos praticamente, o pelinho do dedo queima também, né? E eu aprendi com ele, é uma técnica até assim que eu não dou para os meus alunos, porque eu acho muito perigosa, porque pega fogo mesmo, o pincel pega fogo e assim tem que tomar muito cuidado. Então eu não tenho coragem de ter muitos alunos e com toda essa cozinha pegando fogo. E a gente tem que trabalhar muito rápido. Então quando isso aqui tá quente, eu vou com o pincel e vou direto pintando. Existem 2 tipos de encáustica, a fria e a quente. Eu sempre trabalhei com a quente, nunca trabalhei com a fria, como o Baravelli trabalhava. Então assim, eu estava na Faculdade de Belas Artes, eu já tinha meu ateliê e eu tinha ali um artista muito intenso, com muito conteúdo, que estava me ensinando tudo só através do contato, do olhar. E hoje eu uso muito isso, porque eu acho muito interessante com os meus alunos. Quer dizer, eu gosto de pintar na frente deles para eles verem, porque você aprende com isso, né? De toda a leveza da aquarela, por exemplo, como é que a gente pode trabalhar aquarela só que é só água, né? Aquarela é só água. Então, como é que a gente pode fazer um desenho? Isso, o aluno vendo você fazer, ele aprende. Não é só fazendo que ele aprende, né? E eu acho que não é só técnica, vai muito além da técnica, né? Você passa o seu olhar para o aluno, você passa como você pode ver aquilo que eu estou te mostrando, né? Seja por um livro, por uma outra imagem, ou por uma obra, e isso é muito importante, porque eu passei por isso. Então foi muito bacana, assim, porque foram 2 experiências muito diferentes. Uma com Rubens Matucci, que eu aprendi a técnica que eu
eu uso muito, que é a aquarela, e outro com a Albaravelli, que foi mais tempo, né? Uma experiência muito diferente, que aí eu aprendi também a tinta acrílica, né? Porque ele trabalhava muito com a tinta acrílica em cima de madeira, e a encáustica. Fora as técnicas, além, né? Fora não, além das técnicas, eu aprendi como olhar, né? Como olhar uma obra de arte, o que olhar. E eu era muito nova, muito inexperiente, né? E hoje eu vejo que como eu ainda trago isso comigo, que é muito bacana, né? Porque não ficou esquecido, né? Então todas as experiências que a gente tem, elas vão de uma certa forma aparecer no seu trabalho. Isso eu sempre falo para os meus alunos. Então, não achar que a arte ou a pintura está restrita só àquela técnica, só aquilo que você está fazendo. Tudo que está à sua volta, na verdade, vai influenciar aquilo que você está fazendo, né? E é muito importante isso, como escutar sons de baleia enquanto pinta aquarela. A aquarela acabou ficando também como uma técnica, porque a aquarela ela tem, o que eu já falei, essa grande leveza, né? Eu acho que é uma técnica da alma, assim. Eu até brinco que um dia que eu morrer, a única coisa que eu quero levar para o caixão, que ponham no meu caixão, coloquem no meu caixão, é o meu estojinho de aquarela. Agora vai ser esse aqui, ó. Eu gostaria muito que colocassem junto comigo, né? E para mim é importante entender e passar isso, que a técnica ela não é só técnica. A experiência que a gente tem com tudo isso, que a gente faz, que transforma a água em alguma coisa, a cera em alguma coisa, que as outras pessoas vão se reconhecer, vão se sensibilizar, vão ter uma outra experiência com aquilo que você fez, né? E para mim isso é fundamental, assim, passar para os meus alunos isso e passar no meu trabalho também, né? E aí foi muito interessante, porque aí estava na faculdade, aí eu tava no meu ateliê lotado, né? Aquele ateliê que tem umas 200 pessoas, né? Você divide o ateliê com um montão de gente. Hoje eu já não tenho mais isso, hoje eu já sou sozinha aqui, porque a gente vai ocupando muito espaço, né? Como eu já falei, o ateliê acaba ocupando muito espaço, e tinha essas duas experiências com esses dois artistas. E aí a minha vida como artista começou. Só que aí você tem que sobreviver, né? E sobreviver como artista só vendendo obras, principalmente no começo, é muito difícil. Mas eu fui tentando, eu cheguei a vender algumas obras para parentes, para amigos de pais, né? E sempre é uma felicidade. E fui fazendo coisas paralelas para pagar toda a minha estrutura, como eu trabalhei numa livraria durante um tempo, curto espaço de tempo, não deu nem um ano. E aí comecei também, fiz alguns projetos de convite, eu sempre fazia alguma coisa que eu conseguia pagar todas as minhas contas como artista, porque no fim a gente também tem que pensar nisso, né? E aí foi muito interessante, que faz parte da minha história também, e entra a minha parte como professora. Eu tinha uma grande amiga, e ela, um dia indo para a casa de praia dela, a mãe dela era dona de uma escola em São Paulo, uma escola particular, e eu nunca tinha dado aula na minha vida, E na escola que ela tinha, estava faltando uma professora de artes. E aí na praia, a gente conversando, ela falou assim: você não quer dar aula lá na minha escola? Eu falei: mas eu nunca dei aula na minha vida, eu não sei nem como é que é. Ela falou assim: não, mas é legal, você vai, você tenta e tal. Isso era outubro. E assim, o ano letivo acaba em novembro, comecinho de dezembro, quer dizer, eu ia dar aula 1 mês e meio. E eu falava assim: gente, o que eu vou fazer? Adolescentes. Então assim, eu estava na faculdade, tinha acabado, na verdade, aí eu já tinha acabado a faculdade, estava só com o meu ateliê. E aí eu falei: bom, então vou lá tentar, eu vou dar aula. E fui. E foi uma experiência
vamos dizer assim, quase que traumática no início, que eles adolescentes, eles te testam muito, né? E eles estavam me testando, eu entrei ali toda fofinha, achando que ia ser tudo lindo, maravilhoso, e aqueles 34 adolescentes só estavam esperando mais uma professora entrar para eles colocarem para fora, né? De certa forma. E na primeira aula eu entrei, propus, olha gente, vamos fazer isso, aí vamos montar isso, fazer assim e tal, durante esse um mês e tal, falei, eu já no primeiro dia de aula. E aí uma aluna levantou a mão. Eu falei, pode falar. Eu toda fofa, assim, super fofa. Pode falar. Eu falei assim, então, eu queria... Alguém tem alguma dúvida? Eu perguntei, eu tenho uma dúvida. Aí eu falei, claro, pode falar, sua dúvida. Gente, vocês não têm ideia. Aí ela virou para mim e falou assim, quanto tempo a gente vai levar para tirar você? Menos ou mais que a professora, os outros 4 professores que passaram por aqui? Aí eu parei, eu olhei, eu falei, pensei, não tô acreditando, né? O que eu tô fazendo aqui? E aí eu não sei o que me baixou, mas baixou, assim, algum negócio. Falei, olha, e fiquei super elegante na minha. Falei, olha, com certeza eu vou levar muito menos tempo para tirar você da aula. E pode sair. E aí ficou aquele clima, e a primeira aula, eu estava assim, há 40 minutos dando aula, meia hora dando aula. Bom, enfim, foi um caos. Aí a diretora me chamou a menina, caos. Aí eu ia para casa chorando, falei que nunca mais na minha vida eu ia dar aula. Até parece, né? E aí eu chorava, falei, nunca mais, eu só vou acabar o ano e não vou mais. Bom, resumindo, só nessa escola eu fiquei 25 anos dando aula para ensino fundamental e ensino médio, e que foi a minha grande experiência, porque eu tive orientadoras maravilhosas me ensinando como é que eu podia o que eu faria dentro de uma sala de aula com 35, 40 alunos. E aí eu dei aula de ateliê, aí eu ensinava a pintar, e eu também dei aula de história da arte, o que para mim foi maravilhoso, porque eu tinha que estudar muito, eu tinha que pesquisar muito, eu tinha que montar as aulas, e eu falei assim, bom, então vamos dar aula, porque a GV tinha colocado no vestibular 2 questões de história da arte, e a escola tinha que botar aqueles meninos e aquelas meninas para entender de história da arte, para responder. E a minha aula de história da arte era assim, era uma verdadeira, imagina, 35 adolescentes, né? Você vai lá falar do Monet, aí o cara fala pra essa cara assim, quem que é essa aí, o que ela tá falando? A gente tá pensando em outra coisa, tem 16 anos. Mas era uma aula extremamente dinâmica, uma aula que eu tinha uma lousa eletrônica maravilhosa, então eu montava de um jeito que eu falei sobre as vanguardas europeias, e isso para eles eu acho que deu sempre animava muito, porque eles ficavam muito interessados. Claro que tinha aqueles 4, 5 que não queriam nada, sempre tem, mas tudo bem. E eu tenho alunos até hoje que me mandam mensagem falando assim, nem eu tô naquele museu que você falou daquele artista. Eu fico assim, gente, quem é esse que tá me falando? E eles lembram. Então, realmente, eu acho que foi lá, nessa escola particular, a Lourenço Castanho, que eu realmente gostei de exercer essa parte da minha profissão, além de artista, como professora, que ensina e fala de arte. E realmente eu aprendi muita coisa lá, e foi aonde eu acho que eu me encontrei muito como professora. E hoje eu vejo como eu tenho eu sou artista que faz exposições, mas a Ana Michaelis, e tenho a Ana Michaelis professora, e as duas andam muito de mão dadas, juntas, uma ensinando para a outra, uma mostrando um caminho diferente para a outra, e são, como eu falei na última live, um grande privilégio isso, porque eu falo do que eu mais gosto,
que é a arte, eu faço o que eu mais gosto, eu ensino do que eu mais gosto. Então, é assim, por mais que tenha sido quem é artista, e eu tô vendo algumas aqui, né, entrando, eu acho que quem é artista sabe da dificuldade, né, mas e como a gente tem um caminho que vai amadurecendo e que se torna muito importante. Eu acho que isso a gente tem que olhar para trás e ver tudo que a gente construiu, mesmo com toda a dificuldade possível. A arte já é uma luta, né? Vamos falar, porque tem obras que a gente já... Tanto é que quando eu falo para os alunos, sejam leve, peguem leve, não se cobrem, é porque aí tudo pode acontecer, né? E como pra gente profissional, é difícil até fazer isso, né? Porque a gente se cobra muito, mas no mundo como tá, a gente ainda chegar e se cobrar mais ainda um aluno, não dá. Então tem que ser muito leve, tem que se cobrar menos, tem que deixar aquela experiência entrar em você e ficar como uma tatuagem, para você entender que aquilo vai fazer parte de você, né? E isso é muito bacana. Então, essa é a parte da minha história que né? Comecei lá atrás com o meu porta-ovo com 11 anos, né? E hoje eu contei parte da faculdade e dessa experiência com esses dois grandes artistas que foram muito importantes para mim, que é bem bacana. A Cláudia está falando aqui que deu aula com 18 anos e foi desafiador, e realmente é muito desafiador, porque você é colocado em xeque o tempo todo, né, pelo seu aluno. E se for adolescente, então, agora, eu vou dizer para vocês a verdade, assim, eu adoro adolescentes jovens, adoro, tanto é que todo mundo fala assim, nossa, você dava aula para adolescentes, eu falei, mas tem também uma leveza neles que para mim era muito importante, e como a Cláudia falou, era desafiador, mas era minha praia, eu gosto. Hoje, claro, os meus alunos são de diversas idades. Outro dia dei aula para uma pessoa maravilhosa, com 82 anos, ela veio aprender a fazer aquarela comigo. Então, assim, também gosto muito. Eu tenho jovens, eu tenho adultos, eu tenho, assim, mas a minha praia durante muitos anos foram os adolescentes. Eles me ensinaram muita coisa. E uma das coisas que eles me ensinaram foi a leveza. Rir de umas coisas absurdas, que se leva super a sério e eles estão morrendo de rir. Então, a gente aprende com eles. E aí, o exercício de professora te ensina que tudo é uma grande troca. Então, é isso. Agora, a próxima live, terça que vem, espero que vocês venham novamente, aí a gente vai falar de pintura mesmo. Aí a minha história agora acabou, né? Porque aí começam as exposições, aí rola muita coisa. Então, mas é o mais interessante esse começo que eu nunca contei para ninguém. Por isso que ficou legal fazer essa live e deixar aqui gravado, porque realmente eu nunca contei, né? Então tá aqui agora. Mas a próxima live vamos falar de pintura, de arte, de leveza também. Então, muito obrigada, meninas. Vocês estavam aqui, todos que compareceram, tô vendo aqui. Gostei muito de ver vocês por aqui. Grande beijo e até a próxima terça. Venham e a gente continua conversando.